Olá a todos, muito prazer, meu nome é Gabriel, eu tenho 22 anos, sou cristão. Eu vim aqui dar o meu testemunho, né, sobre o que Deus fez na minha vida e o que Ele já está fazendo até agora. Deus mudou minha vida completamente. Deus, Ele deu uma reviravolta na minha vida e na vida da minha família, muito antes de eu conhecer o verdadeiro amor que está em Cristo Jesus. Mas deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Acredito eu que muitas pessoas precisam ouvir isso, precisam do Evangelho de Cristo e precisam ver com os próprios olhos e ouvir com os próprios ouvidos sobre o que Deus fez na minha vida e o que Ele pode fazer na sua vida. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos em frente, meus irmãos. Tudo começou no ano passado, né? Era julho para junho, junho para julho, era meio do ano, era por aí, nessa época, no ano passado. E Deus, um dia, Ele foi falando comigo, foi enviando pessoas para falar ao meu coração. Eu e minha família estávamos passando por um momento muito difícil nas nossas vidas, né? E estamos passando ainda, mas se Deus quiser, tudo já vai passar. Mas continuando, foi no ano passado, mês de junho, que eu estava depressivo, eu estava triste com a vida que eu vinha levando, que a minha família estava passando, né? E Deus foi enviando pessoas falando comigo através de YouTubers, através de canais no YouTube, como, vou dar exemplos, como canal Guilherme The Viking, né? Como o canal do Gianni Maia. Enfim, Deus foi usando muitas pessoas, muitos homens, mulheres de Deus, né? É só você procurar Guilherme The Viking, Gianni Maia. E Deus foi usando muitas pessoas, muitas e muitas outras pessoas, como Minuto com Deus. Deus foi usando ele para falar ao meu coração, ao meu respeito. E Deus foi usando muitas pessoas, foi fazendo muitos milagres nesse período. Deus foi usando pessoas, mulheres, crianças, jovens, adultos, cristão declarado também. Deus usou ela também, né? Usou muitos YouTubers para falar ao meu coração. E eu aprendi que Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele abençoa. Deus escolhe quem Ele vai abençoar. Deus escolhe quem vai amar. É Deus, minha gente, é só Deus. Ele sabe de tudo, Ele é o nosso Pai. Ele está presente na nossa angústia, no nosso sofrimento. Ele sabe a hora que nós deitamos e a hora que nós levantamos. Então Deus sabe de tudo, minha gente. Não duvide, porque Deus, Ele não escolhe os perfeitos, mas sim os imperfeitos. E eu sou a prova disso. Continuando. E essas pessoas falavam ao meu coração sobre o que eu e minha casa estávamos passando e estamos passando até hoje. Minha família, toda a minha família perdeu o emprego, né? A gente ficou desempregado. 2024 para 2025. 2025 a gente se estabeleceu, graças a Deus. Aí Deus foi usando pessoas para falar, para eu não me inquietar, para eu não murmurar,
para eu não me chatear, para eu não me entristecer, porque a minha família depende de mim, que, né, quando um cai, outro pode ajudar. Enfim, Deus foi falando ao meu coração que não era para eu me estressar, não era para eu me, é, enfim, quebrar a cara, enfim, era para eu depender somente dele, era para eu depositar minha fé somente nele, não nos homens, não em dinheiro, não em casas, não em tesouros, não em bens materiais, não. Deus foi usando pessoas justamente para falar isso a meu respeito, que nós estávamos muito preocupados com a nossa vida financeira, com a nossa vida familiar, com a nossa vida sentimental, saúde, espiritual. Enfim, nossa família estava realmente em colapso. Mas Deus foi usando pessoas para falar ao meu coração, lembrando, né, para que eu orasse mais pelos que me ofendem e ofendem a minha família, pelos que já me ajudaram, enfim. Deus foi usando essas pessoas falando, filho, minha filha, dizendo, né, que eu deveria ser mais humilde, deveria ser mais grato, deveria participar mais das dores dos meus inimigos, dos meus próximos, dos que me ofendem, né? Assim como Jesus Cristo disse, né? Ao invés de revidar, vamos deixar com que, se for preciso, deixe que nos batam na nossa outra face, né? Enfim, eu fui fazendo isso que Deus mandou e Deus também me alertou que nesse ano, nesse começo do ano, ele não disse época, mês, data, mas ele disse que nesse ano, no ano que vem, ou seja, no ano passado ele já tinha me alertado, né, que meu avô iria perder os membros, um dos membros do pé, né? Mas o Senhor não falou de que era meu avô ou algo do tipo. Ele disse que era um homem da minha casa que iria unir a minha família. E esse homem da minha casa é o meu avô. E esse ano ele perdeu um dos membros, ou seja, um dos dedos do pé. Ele já estava com diabetes muito alta, ele já não estava conseguindo mais andar e tivemos que levar ele até o hospital para amputar, né? Não gostaríamos de ter visto esta cena, de ter visto ele na cama de hospital, não. Mas é a vontade de Deus. Não podemos entender a vontade de Deus, mas podemos agradecer enquanto nós respiramos. Podemos dar gratidão a Deus, né? Podemos ver o livramento de Deus até nesses mínimos detalhes. Nós podemos ver os mínimos detalhes, o amor de Deus por nós, né? Meu pai chorou muito, minha mãe chorou muito, minha família toda chorou muito pelo meu avô, fazendo orações. Se não fosse meu avô, certamente hoje a minha família não estaria tão unida. E meu Deus, que é Pai, ele disse que ele usou essas pessoas para eu lembrar que a minha família estava muito desgarrada, né? Minha família estava muito desunida, né? A gente era tão unido, tão junto, é isso, mas a minha família por uns tempos para cá foi se distanciando. E eu percebi que essa foi a vontade de Deus. É um dos meios que Deus conseguiu usar para que a gente pudesse abrir as nossas mentes, abrir os nossos olhos para o que está diante de nós. E eu deixo para vocês hoje essa lição também. Agradeça a Deus pela vida do seu avô, da sua avó, da sua família. Se você tem uma casa, se você tem esposa, netos, filhos, agradeça a Deus.
pela tua família, pela tua casa, pelo pão de cada dia. Agradeça pelo trabalho, pelos estudos, pelas escolas, pela faculdade. Agradeça a Deus, porque Deus me ensinou e está me ensinando isso diariamente, a gratidão. Nós temos que ter gratidão a Deus e temos que usar o nome de Deus com honra, com sabedoria, com justiça e com muito amor, porque Ele nos amou primeiro. Enfim, e Deus, depois desse acontecimento, Deus falou que Deus foi usando pessoas, né, como eu falei, falando outras coisas que eu precisava ouvir, como direcionamento, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, coisas simples que a gente acaba deixando de parar para pensar, né? Realmente. A gente está tão vidrado no que está acontecendo no mundo e a gente acaba esquecendo da nossa própria vida. A gente acaba tão preocupado com a internet, o que a internet está falando, o que os outros estão falando, do que a nós mesmos. Às vezes eu estava me esquecendo de cuidar da minha própria família, mas graças a Deus, Deus abriu meus olhos e me deu direcionamento, direção. E isso é uma prova de que Deus, Ele pode fazer milagres. Isso foi um milagre. Eu creio que foi um milagre. E você também pode viver esse milagre. Jesus te ama, meu irmão. Jesus, Ele pode fazer com que as montanhas saiam. Ele pode fazer com que os cegos vejam, com que os mudos falem, com que os surdos ouçam. É só você querer, é só você crer. Basta querer. Quando Moisés passou pelo deserto junto com o seu povo judeu, Deus estava dando livre-arbítrio. Era livre-arbítrio que Deus estava dando para eles escolher ou Deus ou os caminhos deles mesmos. Isso fala bastante ao meu coração, porque Deus, Ele nos deu escolhas para a gente poder escolher seguir ou o bem ou o mal, ou seguir os caminhos de Jesus ou seguir os caminhos do mundo. Deus estava testando a fé dos hebreus, assim como testou a minha. Ele pode testar a sua. Não para te condenar, não para te maltratar. Deus é Pai. Ele quer o melhor para você. E se esse vídeo chegou até você, é porque Deus te ama. E é muito. E o amor de Deus é imenso, é infinito, é eterno, é para sempre. E se Deus quiser, nós veremos a Deus. Nós veremos a Jesus Cristo, as suas mãos marcadas pelos pregos e os seus pés marcados pelos pregos. Nós veremos esse Jesus ressuscitado. Se Deus quiser, se Deus permitir, nós todos veremos Jesus Cristo ressuscitado. Eu estava perdido, eu estava aflito, eu estava sem rumo. E Deus me achou no ano passado. E Deus continua usando pessoas e continua usando anjos para me proteger e protege vocês também. Então, esse é meu testemunho. Lembre-se, você também pode ser usado por Deus. Deus usa pessoas hoje. A gente reclama que Deus não faz milagres como antigamente, como Deus fazia, né, no deserto, quando Moisés estava no deserto, quando Abraão quando ia sacrificar Isaac, mas enviou o anjo. A gente reclama que não vê milagres, mas só que o milagre de Deus continua. Só a gente que não vê. Deus hoje usa mais pessoas, porque Ele quer provar a nossa fé. Ele quer ver se nós estamos
seguindo Jesus por interesse ou por amor verdadeiro. Jesus quer pessoas verdadeiras do lado dele. Jesus Cristo é o homem mais sábio que nós podemos alcançar, podemos conhecer, podemos ser semelhantes a ele. Então, se você gostou, compartilhe com pessoas que você sabe que pode contar, que você sabe que precisa dessa mensagem de incentivação, de depressiva ou triste. Eu não sei o que está passando na sua vida, mas eu quero te ajudar. Jesus Cristo quer te ajudar. Assim como Jesus Cristo me ajudou no ano passado e continua me ajudando, amém. Eu irei contar mais testemunhos. Mas eu preciso que você faça a sua parte com Cristo, com Deus. Faça as pazes com Deus. Perdoa os pecadores. Perdoe a ti mesmo. Fale para ti mesmo o que eu estou errando, o que eu preciso melhorar. Não tenha vergonha de pedir a Deus: Senhor, me dá uma direção. Senhor, me dá um rumo para a minha vida. Não tenha vergonha disso, de pedir a Deus. Muito pelo contrário, Deus te abençoará imensamente, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Porque o maior presente que Deus pode nos dar é a sabedoria, através de Cristo Jesus, que foi pago lá na cruz do Calvário. Esse é o maior presente que Deus podia nos dar. É o Jesus Cristo ressuscitado. Fique com Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, abençoe você, os da sua casa, o seu trabalho, os seus estudos e a sua vida imensamente. E que sua alma esteja protegida nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.